Bom dia a todos, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sexta-feira, 1º de fevereiro, início de um novo mês. Que nós possamos pedir a Deus a graça de viver bem cada dia desse mês de fevereiro. Que nós possamos ir em busca do Senhor, meditar tudo aquilo que a igreja nos propõe, cada palavra pronunciada. Você que nos acompanha através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, você que nos ajuda a evangelizar, você que acompanha também as nossas transmissões ao vivo, envia sua mensagem, reza todos os dias para que a vontade de Deus prevaleça. Que bom que você está me recebendo na sua casa. Eu falo aqui de Porto Alegre e estou acolhendo você também aqui na minha casa para meditar juntos a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e nós vamos hoje meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. Marcos 4, 26 ao 34. O texto diz assim: Jesus dizia-lhes: O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, finalmente, os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: Com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas, quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meditamos hoje esse texto onde há algumas divisões. Primeiro, Jesus começa falando da semente, depois conta a parábola da mostarda e, por fim, o uso das parábolas. O intuito de Jesus é fazer com que o reino de Deus seja conhecido. Para que o reino de Deus seja conhecido, Jesus tem que usar uma linguagem que seja conhecida de todos. Então Jesus parte do simples. Não é o simplório. Usa das coisas simples para que as pessoas possam entender o que significa o reino de Deus, como ele implanta, como ele cresce no nosso meio. E aí Jesus diz: bom, o reino de Deus é como alguém que lança as sementes. Aí a gente dorme, acorda, dia e noite, e aí a semente germina e cresce sem que saibamos como. A semente do reino de Deus está lançada. Mas onde ela vai germinar? Onde ela será cuidada? A semente do reino foi lançada aí na sua vida, no seu coração. Mas eu não estou sentindo o crescimento do reino de Deus. Então o que precisamos fazer é cuidar mais dessa semente que foi lançada. De que forma nós cuidamos desta semente do reino de Deus? Fugindo das ocasiões de pecado, amando mais uns aos outros, tendo uma vida de maior oração, de simplicidade,
de humildade, vivendo aquilo que Jesus nos pede nos mandamentos, aquilo que a igreja nos orienta, buscando os sacramentos. Você pode dizer, mas é muita coisa. Não é muita coisa para quem se acostuma a fazer o bem. Não é muita coisa para quem acostuma a amar. Então nós precisamos nos adaptar a esta nova linguagem e esse novo estilo de vida. Isso se chama conversão. A semente está lançada. Homens e mulheres dormem, acordam dia e noite e a semente vai crescendo. Continua o texto dizendo: a terra produz o fruto por si mesma. O reino de Deus vai acontecendo devagarinho. Ele vai germinando, ele vai crescendo. E aí crescem as folhas, nascem as espigas, e aí depois que está tudo maduro, começa a colheita. Assim é o ciclo da nossa vida. Nós somos sementes do reino de Deus. Nós precisamos cuidar desta semente que somos, que vamos crescendo, que vamos também dando novos frutos e que um dia voltaremos para junto de Deus Pai. Aí Jesus acrescenta mais um exemplo. Como eu posso ainda fazer com que vocês possam compreender o que é o reino de Deus? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é o menor de todas as sementes, mas quando, depois de semeada, cresce e se torna a maior das hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer ramos em sua sombra. Não importa quem você seja. Às vezes nós dizemos, não, mas eu não significo nada para os outros. Eu não significo nada para a minha família. Eu sou muito simples, eu sou muito humilde. E aí Jesus vai dizer, é de você que eu preciso. É da sua simplicidade que eu preciso. Porque é desta simplicidade que Deus usa para que o reino de Deus cresça e aconteça. Então, se você se sentir humilde, se você se sente muitas vezes fragilizado, Jesus precisa de você. Nós precisamos nos tornar pequenos, reconhecer que nós não somos nada diante de Deus, mas é Deus que vai nos dignificando, é Deus que vai transformando a nossa vida a tal ponto que, assim como a planta de mostarda cresce e os pássaros vêm fazer ninho em sua sombra. A tal ponto você vai agir, vai se sentir tocado por Deus, que muitas pessoas da sua família também vão querer fazer essa mesma experiência e vão se aproximar do reino de Deus. Assim Jesus falava com as pessoas. Assim Jesus queria demonstrar o que significa o reino de Deus. Agora que aprendemos, também precisamos passar para outras pessoas. Por isso o convite. Curta, compartilhe, porque sabemos, evangelizar é preciso.